Olá, meus irmãos, meu mucuyu, meu motumbá, meu colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá, faraó de Ogunjá. E hoje nós vamos para mais um vídeo falando de diversos assuntos, né? Com orientações, com instruções, né? Com conselhos de pai, né? Conselhos de babá, humildemente aqui, que já está dentro dessa religião há mais de 25 anos, né? E quero passar um pouco, né, da vivência que eu tenho na minha consulta oracular, né, na minha mesa de jogo, na minha consulta, no meu dia a dia, né, na consulta com as pessoas, com os consulentes, com os filhos de santo, né, e passar um pouco da visão da religião para vocês, né, passar um pouco da minha sabedoria, passar um pouco da minha experiência, né, abrir os olhos de vocês. Então hoje esse vídeo vai ser com um tema que nós vamos abordar diversos assuntos, tá bom? Vai ser um pouquinho mais estendido, porque a gente vai acabar falando de diversos assuntos, né? Então acaba alongando um pouco o vídeo. Mas tenha paciência, assistam, vale a pena, tá? É uma aula, né? Não me engrandecendo de maneira alguma, mas é uma aula no sentido de que são poucos sacerdotes que sentam com seus filhos, com seus consulentes, com seus admiradores, com seus seguidores, e explicam e mostram, ensinam um caminho, né, que abre os olhos das pessoas. São poucos, são pouquíssimos. Vocês podem procurar na internet aí por diversos vídeos, vocês não vão achar, né? Vocês vão achar vários sacerdotes falando várias coisas, né, de diversos assuntos, mas sentar, ensinar, mostrar, dar conselho, são muito poucos, né? E eu, graças ao Ludomar, eu gosto de estar abrindo os olhos das pessoas, né? Por quê? Vamos iniciar logo o vídeo, né? Por quê? Porque a cada dia que passa, né, eu como sacerdote, eu me entristeço cada vez mais em pegar casos, né, pessoas, né, homo-orixás, filhos de orixás, pessoas iniciadas no orixá, que foram enganadas, foram trapaceadas, foram desiludidas, né? Foram roubadas, né? É uma palavra muito forte, mas eu preciso colocar dessa maneira, porque não tem outra palavra que eu possa encaixar nessa situação. E que vem cada dia mais isso se agravando, né? Se perpetuando no meio da nossa religião, e que para quem trabalha direito, como eu, como outros sacerdotes que trabalham honestamente, que tem ética, que tem compromisso, que tem seriedade dentro da religião, isso entristece muita gente, sabe? Por quê, gente? Porque o maior mérito do sacerdote, né, é ver o seu filho de santo bem, né? É ver o seu consulente obter êxito naquilo que ele propôs a fazer, né? O maior mérito do sacerdote é ver as pessoas progredindo, prosperando, né? Empregadas, né? Com suas casas próprias, com seus negócios, né? Conquistando não só bens materiais, mas como uma evolução espiritual, né? Isso é maravilhoso para nós sacerdotes. Eu fico muito orgulhoso quando eu recebo uma mensagem de um filho de santo, de um consulente, me agradecendo, né? Falando que conseguiu algo, que conquistou algo, que aquilo que nós fizemos deu certo, né? E que a pessoa está cada vez mais progredindo, caminhando, né? As coisas estão fluindo. Isso é muito prazeroso. Porém, né, através disso tudo, existe um porquê, né, gente? Não cai do céu, as coisas não acontecem no estalar de dedo. Não, 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 não. Pelo contrário, se gasta muito dinheiro, se tem um trabalho monstruoso, se tem uma dedicação fervorosa em cima daquilo que está sendo feito, existe uma consulta oracular, existe um estudo que o sacerdote tem que ter, tem que obter para estar fazendo tal situação, né? O sacerdote precisa ter um conhecimento específico para aquilo, né? E é por isso que, pelo menos eu faço questão de estudar,
de aprender cada vez mais, de me aprofundar ao culto dos orixás, de me aprofundar ao culto de algumas divindades, de estudar cada vez mais os odus, né, as interdições, os heróis, né, o caminho positivo, o caminho negativo, ebós, né? Eu faço questão de estudar muito essas questões. Por quê? Porque são a minha ferramenta de trabalho, né? São coisas que eu tenho que ter conhecimento absurdo, ser o expert. Para quê? Para que quando eu obter um caso que necessite eu usar essa ferramenta, eu esteja preparado, né, qualificado para usar ela de maneira adequada, né? Então, se faz necessário isso, né? Eu já fiz um vídeo falando, e hoje eu vou falar de novo, sobre o Iaô de 7 dias, né? Gente, pelo amor que vocês têm a Exu, a Ogum, a Yansan, a Xangô, a todos os orixás que vocês tenham, se vocês são devotos, não existe iniciação em 7 dias. Vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo trapaceados. Vocês não estão se iniciando para o orixá em 7 dias. Isso é marmotagem na nossa língua. Por quê, babá? Mais uma vez eu vou falar isso para vocês. Não há tempo adequado, não há tempo hábil para se ser feito em 7 dias um Iaô. Não tem como você aprender as tarefas de um Iaô. Não tem como se fazer todos os ebós, assentar quem tem que ser assentado, fazer o Orô do Santo em 7 dias. Não tem como, gente. O resultado vem depois, não é na hora, não é imediato. É a mesma coisa de você praticar o ato sexual sem o preservativo, sem os métodos de preservação do seu útero. Depois é que vem o resultado. Depois de 9 meses é que você vê o resultado. É a mesma coisa. Você vai se iniciar em 7 dias, na hora não vai acontecer nada. O que muitas das vezes acontece, tá? Você vê brigas dentro do barracão, você vê coisas pegando fogo, você vê coisas quebrando, você vê desentendimentos, confusões. Isso às vezes você já vê de cara, né? Por quê? Porque aonde há bagunça, há Ejó. Aonde há falcatrua, há joguns. Aonde há enganação, há perturbação. Então, às vezes, de cara você já vê. Mas mesmo se vocês não vendo isso, vocês vão ver que no decorrer do tempo, né, passando aí 1 ano, 2 anos, vocês vão ver o resultado do que vocês fizeram. Que é depressão, não consegue emprego, caminhos fechados, perca de familiares, perca de estabilidade financeira. Às vezes você ganha dinheiro, mas o dinheiro se esvazia pela sua mão como se você estivesse agarrando água. É igual a mesma coisa você pegar um balde assim, botar a mão dentro do balde e tentar agarrar a água. Ela escorre pelas nossas mãos. É a mesma coisa. Parem com essa história de querer se iniciar em 7 dias. Isso não existe. Para se fazer uma iniciação é no mínimo, e mesmo assim ainda está pelejando, é 15 dias. O certo é 21 dias. Vai fazer obrigação, vai se iniciar, tem que tirar férias do trabalho. Você vai tirar os seus 30 dias, isso é lei. Todo trabalhador tem direito a 30 dias de férias. Aí sim, nesses 30 dias, você se recolhe durante 21, tá certo? Fica de resguardo ali. É claro, mais tempo, mas pelo menos 7 dias aí na íntegra, né? Aí sim, a gente consegue moldar algumas coisas para você poder voltar para o trabalho, a gente quebra algumas quiselas daqui, quebra algumas quiselas dali, né? E você consegue retomar a sua vida no seu dia a dia, deixando de fazer um monte de coisa, deixando de comer um monte de coisa, deixando de usar certos tipos de roupas, né? Mas você consegue voltar à sua vida normal, né? Entre aspas, durante aí
depois de um mês, né? Depois de 30 dias. Ao contrário disso, gente, não tem como. Por quê, babá? Por causa dos ebós, por causa da matança do orixá, por conta do labé, por conta dos ebós, por conta de dar caminho a certas situações que precisam ser feitas, né? Aos presentes, aos odus que nós precisamos ser feitos. Então não tem como vocês aprenderem as rezas, vocês aprenderem o caminho do orixá de vocês. Não tem como, gente. Não tem como. Vocês estão sendo enganados. E o resultado disso vai vir depois. Prestem atenção. Tem pessoas que estão se iniciando em 7 dias que nem Exu Bara estão montando. Que nem Exu Bara tem. Gente, outra coisa. Se você não montar Exu na sua vida, isso é para qualquer um, se você vai se iniciar ou não. Se você não montar Exu no seu caminho, as coisas não vão funcionar, não vão andar. Exu Otá Orixá, Exu inimigo do Orixá, se não comer primeiro. Tem que ser montado Exu. Tem que ser montado Exu Bara para você. Não é Exu Catiço, gente. Não é Tiriri, Marabô, Maré Padilha, Maré Mulão, Tranca-Rua, Zé Pilintra. Não é isso. É Exu Orixá, divindade. Isso é entidade. Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, Maré Padilha, Maré Mulão. Entidade. Exu Orixá é divindade. Exu Bara, Exu do nosso corpo. Não vamos misturar as coisas. Tem um monte de sacerdotes por aí loucos, doidos, varridos, que fazem isso, que monta Exu Catiço para a pessoa, quando a pessoa vai se recolher. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entidade não se mistura com orixá, com divindade. Não se mistura. Se está se misturando é marmotagem, é falcatrua. É mentira. Você não vai ter caminho, você não vai ter prosperidade. Estou falando abertamente com vocês. Estou falando verbo rasgado. Por quê? Porque eu estou cansado de ver de pessoas me procurar, jogar e a mesma história. Parem com isso, gente. Vocês estão sendo culpados disso. Tem pai de santo que faz pacotes de iniciação. Isso é loucura. Isso é loucura. Pessoas que estão se preocupando em mais em vestir o santo, colocar uma roupa belíssima no santo e deixando de fazer um monte de coisa que tem que ser feito no caminho do orixá. O orixá precisa ser sentado com o orô. Tem que ter o orô do orixá. Precisa de elementos específicos. Nem tudo é igual. Não é porque você é de Oxóssi, de uma qualidade de Oxóssi, que aquela outra qualidade de Oxóssi vai ser igual ao seu. Não é. Tem que ser diferente. Porque se fosse assim, não teria qualidade, não teria caminhos. Cada orixá tem um caminho. Cada orixá acompanha outros orixás. Tem enredo com outros orixás, com um Odu específico. Se você não colocar aquele Odu específico naquele orixá, não funciona, aquele orixá não vai responder para você. Vai ser um Ibá morto. Vai ser um Ibá sem vida. Vai ser um Ibá sem resposta. Vai ser um Exu sem vida, vai ser um Exu sem resposta. Parem com isso, gente. Exu Bara não se monta com um tabatinho e um frango branco. Não é isso, gente. Vai vários elementos ali dentro. Vários tipos de ervas, vários tipos de favas. Os atins, preparados com elementos. Eu não ensino na internet, não adianta. Isso é fundamento, isso é orô. Isso você tem que aprender no dia a dia. Você tem que aprender com o sacerdote que você vai montar para você. Você vai ver lá como é que se monta. Os elementos que precisa. Gasta dinheiro. Não é você pegar uma tabatinha, fazer um vulto ali, cortar um frango branco em cima. Isso é loucura. Existe bicho de aprisionamento. A gente faz um orô, uma situação, e aquele bicho ele vai ali dentro. Existem elementos que a gente tem que colocar. Elementos de defesa. Elementos de contra-ataque. Para quê? Para que quando alguém fizer algo contra você, jogar uma palavra maldita, né? Fazer um ofó de negatividade, um ofó de demanda, fazer um feitiço contra você,
aquele Exu segurar aquela situação, para aquele feitiço não passar para você. Por isso que é Exubara, é quem toma conta do nosso corpo. É por isso que a gente tem que ter o Imbauri, o Ori arrumado. A nossa cabeça tem que estar sempre comendo, o nosso corpo tem que estar sempre alimentado através de Exubara, através de ebós. Se não tiver isso, não adianta que vocês não vão ter caminho. Você pode dar um boi para Tranca-Rua, um boi para Maria Padilha, um boi para Maria Mulambo. Você pode dar um elefante. Não vai funcionar. Eles vão comer, vão ficar satisfeitos e acabou. Porque não é da... como é que eu vou falar para vocês? Não é da ossada deles. Eles não são responsáveis pelo seu corpo, pelo seu ará. Quem é responsável é Exubara. Eles vão te proteger assim, na rua, num pagode, numa boate, numa festa, né? Numa madrugada. Eles vão fazer os seus livramentos. Porque são entidades da rua. São entidades que vivem nesses lugares. Mas não é a função deles resguardar o seu corpo, fechar o seu corpo. Contra a doença, contra feitiço, contra a magia, contra o cu. Não é. Não é. Lembrando que sou muito devoto ao seu Tranca-Rua, trabalho com o seu Tranca-Rua. Sou muito devoto a seu Zé, Maria Mulambo, Maria Padilha, seu Marabô, Exu Veludo, seu Tiriri. Sou apaixonado por eles. Mas cada um no seu quadrado. Cultuo, gosto, faço tudo por eles, mas orixá é uma coisa, entidade é outra. Outra coisa que eu quero abrir o olho de vocês. Agô, Exu, Agô, Exeturá. Não se joga assim, gente. Olha só, vocês vão fazer um jogo, tá? Eu tô aqui com o meu jogo na mão. Tá aqui meu jogo na mão, tá certo? Tá aqui. Vocês vão fazer um jogo com um sacerdote, com um pai de santo. Né? O pai de santo vai... Jogou. Quando ele jogou, aqui teve uma caída. Essa caída saiu um Odu. Aquele Odu ali vai falar pra você o que tá acontecendo. Não se joga assim não, ó. Viu? Joguei agora, né? Joguei de novo. Aí junto todos os búzios de novo. Gente, quem joga assim é maluco, é doido, é varrido. Não tá jogando nada, tá enganando você. Porque cada caída dessa, quando a gente lança os cauris, né? Os antigos falavam assim, os cauris, os búzios, quando a gente lança ele na peneira, na esteira, no Opon e Fá, né? Que muitas das vezes é errado se jogar no Opon e Fá, mas se jogam. Ali, na caída sai um Odu. E aquele Odu ali, né? Através da primeira, da segunda, da terceira jogada, é que a gente vai iniciar uma consulta. É que a gente vai ver qual Odu que está negativo, né? Qual Odu mais velho que saiu primeiro, né? O que aquele Odu representa? Representa guerra, demanda, perigo de morte, problema de saúde, né? Dificuldade financeira. Dali o jogo vai se abrindo através de Oxeturá, que vai buzinando no nosso ouvido, tá certo? E através do meu conhecimento e do meu estudo, eu sei o que eu vou falar para o cliente. Entende? Então tem que estar interligado o jogo, Exu, Oxum, tá? Porque o jogo é de Exu e de Oxum. Essas duas divindades têm que ser arrumadas. E o Orumilá, por seu testemunho do destino. Então essas três divindades estão interligadas com o oráculo. Então toda vez que eu pego os cauris e jogo, os búzios e jogos, e há uma caída, aquele Odu, ele traz o caminho negativo, o caminho positivo, o ebó,
ele traz qual a divindade está falando naquele momento. Aí sim entra o jogo de confirmação, que são 4 búzios, né? Que a gente vai perguntando a Exu para confirmando sim ou não, ou talvez. Agora, você pegar os cauris e ficar assim, ó, jogando igual maluco, como se fosse uma bolinha de tênis, jogando bola pro alto, e joga, e que não sei o que, e rodopia, e não sei o que, e balança as cadeiras, e balança os ombros, e não sei o que, e pega o torso, e tira, e fala um monte de coisa. Sabe o que estão fazendo pra vocês? Teatro, encenação, tablado. A Globo tá perdendo um ator maravilhoso. Entende? Outra coisa. Vocês vão jogar com pai de santo. Vocês vão jogar com sacerdote. Quem vai ao jogo, quem procura o jogo é porque tá precisando de alguma coisa. Já começa por aí. Porque é de 1 em 1 milhão que vai ao jogo para ver se tá tudo certo, se tá tudo bem, ou então para agradecer alguma coisa. Não. A maioria é porque está ferrado, está precisando de alguma coisa, está desempregado, está com problemas mentais, está com problemas amorosos, está com problemas financeiros. A maioria é isso. Então, quando você for jogar com um sacerdote, que você vê o sacerdote falando um monte de palavrão, um monte de baixaria, falando casos da vida dele, falando de orgias que ele faz por aí, porque tem um monte que faz isso, tá? Falando coisas que não tem nada a ver com a sua vida, com o seu jogo. Faz o seguinte, querida ou querido, pega o seu dinheiro de volta, dá muito obrigado, não discute e vai embora. Porque uma consulta oracular, onde a gente está empenhado em modificar sua vida, em lhe ajudar com o seu problema, em cuidar do seu destino, eu ficar falando um monte de palavrão, desrespeitando o jogo, a divindade e o cliente, isso não é sacerdote. Isso é um picareta safado. Isso é um picareta safado. Sem vergonha. Que em breve vai ter um resultado nada satisfatório para ele. Pode ter certeza disso. Porque a história já se diz por si só. Ou ele vai ter um problema muito sério na rua, onde vão acertar as contas com ele, ou a espiritualidade vai dar-lhe uma pancada bem forte nele, onde ele vai perder um monte de coisa e vai ficar na merda, ou ele vai ter uma doença, onde que ele vai definhar em cima de uma cama, ou então vai começar que ele sai de dentro da casa dele. Ele pode ter um palácio, mas vai ficar com meia dúzia de filho de santo, que precisa estar ali para comer uma galinha de ebó, para fumar um cigarro, para tomar cachaça do Exu. Porque todo barracão tem isso. São aqueles desinteressados pela vida. São aqueles que não têm capacidade e nem querem correr atrás da sua própria conquista, das suas próprias coisas. Então, se você vê isso, corre. Um sacerdote, ele tem que ter uma conduta ilibada. O sacerdote, ele não pode estar envolvido com criminalidade. Um sacerdote não pode estar envolvido com coisas que denigre a religião, que denigre a imagem da sociedade, que denigre a imagem do sacerdote. O sacerdote não pode estar assim. O sacerdote ele tem que ser uma pessoa íntegra, ele tem que estar com o corpo limpo. Para mexer na cabeça de uma pessoa, eu tenho que estar com o meu corpo limpo. Eu não posso usar drogas e mexer na cabeça de uma pessoa. Eu não posso participar de uma orgia e mexer na cabeça de uma pessoa. Eu não posso encher a cara de cachaça e mexer na cabeça de uma pessoa. Eu não posso ir para uma boate, para um pagode da vida, para um show da vida e mexer na cabeça de uma pessoa. Isso não existe. A intenção da religião é purificar,
é cuidar, é zelar, é melhorar, é evoluir. Como é que eu vou para um lugar onde existem vários ajoguns, vários eguns, vários espíritos obsessores, vários camburucus, aonde vão voltar atrás de mim e eu vou adentrar o barracão, vou adentrar ao quarto sagrado de Orixá, ao Sabagi, ao Rondeme, né, ao Roncó, a Cumieira, ao Ariaxé, a casa de Exu, e vou cortar para Exu, vou dar um ebó numa pessoa para limpar, para tirar a negatividade daquela pessoa. Aonde já se viu isso? Não existe. Então, se você vê um sacerdote assim, corre, foge, é 71, é marmoteiro. Procure ver a conduta desse sacerdote. Tem um monte de sacerdote aqui que já foi preso, que já se envolveu com traficante, que já se envolveu com matador, que já se envolveu com parada errada, que é trambiqueiro. Procurem saber a história dessa pessoa, gente. Procurem saber a história dessa pessoa, senão você vai ser mais um enganado na sua vida. Você vai gastar dinheiro, você vai fazer as coisas e não vai dar certo. Depois você vai ter um futuro desastroso. Tudo que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. É a vida, é a lei da vida. Tudo que se planta hoje vai ser colheito amanhã. Vai ser colhido amanhã. Então, se você plantar uma coisa aqui hoje, ruim, você vai colher coisas ruins amanhã. Se você plantar uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa amanhã. Há uma necessidade de iniciação. Você precisa se iniciar de qualquer jeito. O oráculo, Exu, traz a mensagem. Precisa se iniciar. Não é por ego, não é por luxo, não é por vaidade. Se prepare. Tenha o tempo adequado. Tenha o dinheiro necessário para ser feito. Junte dinheiro. Abra mão da sua vida de luxo, de regalias. Abra mão do final de semana da viagem. Abra mão do carro novo. Abra mão do apartamento novo. Abra mão da viagem para os Estados Unidos, para a França, para Paris, para Nova York, para onde você quiser. Abra mão. Se dedique ao Orixá. Entregue a sua fé ao Orixá. Deixe de fazer certas coisas para se voltar para o Orixá. Eu te garanto que você vai ser recompensada. Faça de coração. Dê o melhor para o Orixá. Compre as coisas melhores para o Orixá. Não compre o péssimo gin. Não compre a fruta estragada, a flor murcha, a farinha que já passou da validade, os elementos esfarelando, as favas esfarelando, feias. Não façam isso. Não façam isso. Compre o melhor. Compre o mais bonito, os mais frescos, os mais saborosos, os mais visualmente bonitos. O Orixá gosta de coisa boa. Se você quer coisa boa na sua vida, dê coisa boa para o seu Orixá. Dê coisa boa para aquela divindade, para aquela entidade. Entregue de coração. Faça de coração aquilo ali. Outra coisa. Barracão não é clube. Barracão, ilê, não é clube. Não é academia. Não é casa de jogo. Não é casa de entretenimento. Não é casa de pagode. Não é salão de festa. Barracão é o ilê sagrado dos orixás. É o espaço sagrado dos orixás. Ali não tem ninguém entrando para ali para ter o melhor amigo da sua vida ou amiga da sua vida, ou ter
o seu amor da sua vida, a melhor pessoa da sua vida. Não é para isso, gente. Não é para isso. Ali está todos empenhados, pelo menos é para ser, tá? A cultuar o orixá, a evoluir espiritualmente, a evoluir como ser humano, a mudar de vida, a melhorar o seu caráter, a melhorar a sua postura. Barracão é para isso. É claro, é óbvio que sempre tem uma festinha, uma comemoração daqui, uma comemoração dali, mas tudo com responsabilidade. Não é para ter cachaçal, as pessoas bêbadas, vomitando, brigando, discutindo. Isso não é barracão. Isso é salão de festa. Isso não é barracão. Isso é casa de entretenimento. Barracão não pode ter essas coisas. É briga, é confusão, é tiro, é porradaria, é paulada, é marretada, é não sei o quê. Onde já se viu isso? Isso não só fica feio para nós da religião, mas para quem não é da religião e está vendo aquilo ali. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Pombagira com segurança, pombagira com gente armada do lado. Isso é patifaria, marmotagem. Não tem pombagira nenhuma ali. Tem uma pessoa vestida de mulher fazendo palhaçada para as pessoas. Em troca de quê? De 100 caixas de cerveja, de um espeto de churrasco, de um maço de cigarro e de um grupo de pagode tocando. O que acrescentou na sua vida? Me diz. O que mudou na sua vida? Você ir para um lugar desse. Ah, babá, mas eu comi, bebi. Tu tá passando fome? Tu tá morrendo de fome? Porque se você tiver, até nesse lugar não é para você. Porque até para você comer nesse lugar é uma disputa tão grande que tu fica até com mais fome da fome que tu já tava. Pare de frequentar esses lugares. Quando você vê um pai de santo, um sacerdote, ostentando muito, podem ter certeza que estão envolvidos com alguma coisa. Podem ter certeza que estão envolvidos com alguma coisa errada, tá? Errada. Por quê, babá? Gente, nós estamos vivendo num país, e não estou falando de política, até porque eu não gosto de política, de falar sobre política, ainda mais misturando com religiosidade, onde está tudo caro, aonde tudo que a gente vai comprar, a gente gasta um absurdo, uma fortuna. Aonde a nossa conta de luz, cada dia que passa, está mais cara. A conta de água está mais cara. As compras no mercado estão mais cara. A prestação do carro está mais cara. A prestação da casa está mais cara. Tudo, a roupa está mais cara. Está caro. Não tem como ninguém ficar rasgando dinheiro se aquele dinheiro não está vindo fácil. Porque quando o dinheiro é suado, você é trabalhador assim como eu, rala para ter o seu dinheiro, rala para ter as suas conquistas, rala para ter as suas coisas, sabe muito bem como é que é, vai ficar desperdiçando dinheiro. É só vocês olharem nos noticiários, esses influencers que tem por aí, né? Que você vê aí uma ostentação, que fazem vídeos, clipes famosos, ostentando isso, ostentando aquilo, e no final, quando a polícia começa a investigar, quando monta um inquérito policial, vê da onde está vindo o dinheiro. Você vê que é dinheiro fácil, você vê que é dinheiro que vem de parada errada. É jogos, é tráfico, é lavagem de dinheiro.
desvio de verba de algum lugar. A maioria é isso. Porque quem ganha seu dinheiro suado, honestamente, trabalhando, ralando, não vai ficar desperdiçando dinheiro, rasgando dinheiro, jogando dinheiro pro alto. Ninguém vai fazer isso em plena sã consciência. Então, se você vê isso, corre, que tem alguma coisa errada. Tem um monte de pai de santo por aí que é envolvido com parada errada. Que é envolvido com garota de programa, com exportação de mulher para fora, que é envolvido com tráfico, que é envolvido com bandido, que é envolvido com lavagem de dinheiro, que é laranja de alguém, que é envolvido com estelionato. Tem um monte de pai de santo que faz isso por aí. E posa de bom moço. E posa de bom samaritano. Prestem atenção, gente. Não é difícil você descobrir essa raça maldita que são esses caras. Não é difícil. Eles não estão ali pelo orixá. Eles não estão ali pela espiritualidade. Eles estão ali para enganar você. Eles estão ali para te trapacear. Eles estão ali para te enganar, te iludir. Eles não estão ali para te ajudar, para te levantar, para melhorar, para te ensinar, para te mostrar o caminho certo a percorrer. Eles não estão ali para isso. Como eu falei lá no início do vídeo, hoje o vídeo vai ser abordando diversos assuntos. Eu estou fazendo isso, tá? Para quê? Voltando mais uma vez, para orientar vocês, para mostrar o caminho para vocês, para que vocês não possam ser enganados, porque eu pego isso constantemente na minha mesa de jogo, na minha consulta oracular, pessoas desesperadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que perderam tudo. Procure um sacerdote ético, com responsabilidade, com compromisso. Não é o sacerdote que vai fazer nada para você de graça, não. Não estou falando isso, até porque não tem como. Hoje tudo está muito caro. Se você exigir que o sacerdote faça algo para você de graça, ele vai estar tirando do bolso dele. E que muitas das vezes já está comprometido com certas situações, não só da casa de candomblé dele, a casa da religiosidade dele, mas com contas pessoais. Porque todos nós temos contas pessoais. Todos nós temos que pagar luz, água, telefone, internet, televisão, plano de saúde, carro, combustível, alimentação, roupa. Milhões de contas. Todo mundo tem que fazer isso. Não, é procurar um sacerdote que tem conhecimento, que tem entendimento no assunto, que sabe fazer um orô do teu orixá, que sabe cuidar do seu Odu. Procure pessoas assim, gente. Não entregue a cabeça de vocês na mão desses marmoteiros, na mão desses 71s. Esses caras são 171 espirituais. Eles são estelionatários espirituais. Eles enganam você, arrasam com a sua vida, com a sua trajetória, te prejudica da melhor forma possível que eles possam imaginar. E depois você fica no relento. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com essas pessoas, com esses falsos sacerdotes, que esses caras não são sacerdotes. Não são. Não se iludam com palácios, casa muito bonita, um porcelanato, com lustres caríssimos. Não se iludam com isso. Não se iludam com isso. Isso é tudo marketing. Isso é tudo marketing. Isso é tudo para chamar atenção.
Sacerdote tem que ter conhecimento. Sacerdote tem que ter um bom ebó na mão. Sacerdote tem que ter um bom assentamento de Exu. Sacerdote tem que ter um bom feitiço. Sacerdote tem que ter um bom atim na mão. Banhos específicos. É isso que o sacerdote precisa. Para ajudar o consulente, para ajudar o filho de santo. Sacerdote não tem que ser popstar. Sacerdote não tem que ser celebridade. Ator de Hollywood, não. O sacerdote precisa ter conhecimento, bagagem espiritual, conduta ilibada, moral, respeito, amor ao ser humano e ao orixá. Respeito ao ori da pessoa. Respeito ao Exu da pessoa, à ancestralidade da pessoa. É isso que o sacerdote precisa. É o meu dever respeitar a sua ancestralidade. O seu bisavô, o seu tataravô, o seu avô, a sua mãe, o seu pai, você. É o meu dever, porque se não fossem eles, você não estaria aqui. É o meu dever respeitar as divindades, o culto ao orixá. É o meu dever respeitar o Ibaxé que foi entregue a mim, a cadeira de sacerdote que eu sento. É o meu dever respeitar o meu decá. É o meu dever. É a minha obrigação. Eu respeitar os animais, até mesmo que eu vou sacrificar. Porque aquele sacrifício não vai ser à toa. Não vai ser em vão. Tem um objetivo. Tem um propósito. E daquele egé que for utilizado, eu vou utilizar depois aquela carne que vai me alimentar, vai alimentar os meus, vai alimentar a minha comunidade. Então é meu dever ter respeito ao macumbeira, ao ariaxé, ao meu sacerdote que hoje não se encontra mais entre nós, mas que eu vou falar que é quase impossível achar um igual. É o meu dever respeitar o que ele me ensinou, os seus ensinamentos, o que ele deixou para mim. É o meu dever, é minha obrigação. Então tomem cuidado, gente. Outra coisa, cuidado com o Ifá. Cuidado com os babacaôs. Isso mesmo, babacaôs. Não é babalaô, é babacaôs. Tomem cuidado com isso, gente. Tem um monte de nigeriano aqui no Brasil já que fala iorubá perfeitamente, fluentemente, mas que não são babalaôs, não tem nenhuma água de salsicha, uma água de milho na cabeça. Mas são pessoas espertas que ficaram olhando, aprenderam certas coisinhas, falam fluentemente iorubá, escutam fluentemente iorubá, é lógico, e hoje praticam aqui no Brasil. Tomem cuidado com isso, gente. Isso não é brincadeira. Tomem cuidado em se iniciar em certas divindades, a certos cultos. Exemplo, vai se iniciar no culto de Yamin. Tomem cuidado pelo amor de Olodumare. Tem pessoas que estão morrendo por conta disso. Até mesmo sacerdotes. Já foi embora sacerdotes famosos, sacerdotes de nomes, porque se caíram nas neiras de se iniciar em certos cultos. Tomem cuidado com isso, gente. Não pense em você, que você vai sair da casa de candomblé e vai para dentro de uma ebé, de Ifá, com esse babacaú, que sua vida vai mudar, que não vai. Não vai, eu lhe garanto isso. O candomblé é uma religião completa. Se você pegar um sacerdote que tem conhecimento,
que tem todas as divindades assentadas, que sabe assentar todas as divindades, que sabe cultuar as divindades, que sabe cuidar de Odu, não precisa de você ir para lugar nenhum. Não precisa de você ir para lugar nenhum. Para você ter divindades com você, você não precisa se iniciar. Isso é loucura. Você pode cultuar Exu, você pode cultuar Ogum, você pode cultuar Oxóssi, você pode cultuar Ossan, você pode cultuar Obaluayê, você pode cultuar Iansã, você pode cultuar Oxum, você pode cultuar Adê, você pode cultuar Nanã, você pode cultuar Emonjá, você pode cultuar Oxoguian, você pode cultuar Oxalufã, você pode cultuar Orúmila, você pode cultuar Babaegum. Não precisa se iniciar. Iniciação tem que ter indicação do oráculo, da divindade, do Odu. Tem que ser algo que se faz necessário. Não se inicia através de ego, de luxo, porque você acha bonito botar uma roupa de Richelieu, um alacá, que você acha bonito botar um torso de 10 metros de altura, parecendo um prédio. Não façam isso, gente. Se você é devoto de Oxum, se você tem enredo com Oxum, você pode montar na sua casa um altar belíssimo para Oxum. A gente vai lá, vai botar Oxum lá. Você vai botar nos pés de Oxum as comidas, as bebidas, as flores que você deseja para Oxum. A gente vai no rio, dá o agrado para Oxum, dá comida às águas, corta nas águas. Não precisa se iniciar se você não tiver indicativo. É loucura você fazer isso. É um caminho sem volta. Não é porque é ruim, não, porque é maravilhoso. Mas se você não tem caminho para a iniciação, se você não tem uma capacidade em manter aquilo ali com uma certa constância, não tem necessidade de você estar se iniciando. Não pense você que você vai se iniciar em orixá, que você vai ficar rico, que não vai. Se não tiver no seu caminho, no seu destino a riqueza, você não vai ficar rico. Outra coisa, o dinheiro, o sucesso, a riqueza, a prosperidade em abundância não é para todos. Não é para todos. Eu não estou falando que você tem que passar fome, não, tá? Ninguém, principalmente em Omorixá, tem que acontecer isso. Você pode ter a sua vida, a sua casa, seu carrinho, pagar suas continhas, ter seu emprego, ir para o seu restaurante, ir para sua viagenzinha, ponto. Vai viver bem, tranquilamente. Não queira ter um iate de 100 milhões, não queira ter um helicóptero, não queira ter um jatinho. Isso é uma outra história. São pessoas que trazem em seus caminhos a riqueza, a abundância. Muitas das vezes essas pessoas nem iniciadas são. Muitas das vezes essas pessoas nem cultuar orixás cultuam. Vocês podem ver certos artistas, certos jogadores. O orixá não vai nunca deixar faltar para você o trabalho, a comida, o dinheiro, a saúde, caminhos abertos, a proteção. Nunca, nunca. Isso eu falo e assino embaixo reconhecido em cartório. Nunca. Se você fizer as coisas certas que tem que ser feito, se você cuidar de Exu, cuidar de Ori, cuidar de Odu, cuidar do seu orixá, você nunca vai passar necessidade na sua vida. Porque o orixá não deixa. O orixá lhe dá. De um jeito ou de outro aparece, de alguma forma, a magia acontece. É impressionante. Acontece. Agora, a riqueza, você querer um helicóptero, um jatinho, uma ilha, uma mansão de 50 milhões, é uma outra história. Uma outra situação. Ah, babá, eu vou cultuar a Jay e vou ficar milionário. Isso é loucura.
A Adye-Chalunga não é para isso. A Adye-Chalunga é para te conservar a prosperidade, trazer a prosperidade para você, você conservar o dinheiro que você ganha, aquele dinheiro não ser gasto com supérfluos, com coisas desnecessárias. A Adye, ela faz isso, o seu dinheiro render, o seu dinheiro multiplicar, o seu dinheiro ter mais valor. Você possuir um brilho, você possuir uma riqueza. A Adye faz esse papel. Não é você que vai sentar a Adye-Chalunga e você vai ficar milionário. Se eu fosse assim, eu já estaria milionário, porque a minha Adye é maravilhosa. Linda. Tá até aqui olhando para mim. Cuido dela como se fosse um bebê. Tenho caminhos abertos, tenho prosperidade, tenho uma vida muito próspera, graças ao Lodumare. Muito boa, não tenho o que reclamar dos meus orixás, sempre me deram de tudo. Mas eu sou um cara totalmente empenhado na religião. Eu sou totalmente empenhado para os orixás. Se sair no meu jogo que eu tenho que pegar uma pena lá no Monte Everest, eu vou pegar essa pena lá no Monte Everest. Tô dando um exemplo, tá? Eu sempre fui assim. Não sou bitolado, maluco com aquilo, não é isso. Mas eu tenho fé, eu tenho amor. Tudo que eu faço, eu entrego de coração, eu entrego de corpo e alma. Num cântico que eu faço, eu me emociono, eu choro. Numa entrega que eu vou fazer, em alguma oferenda, algum presente, eu me arrepio, eu sinto a energia do orixá. Quem já fez trabalho comigo, quem já fez situações comigo, sabe como é que eu sou. Sabe como é que é, sabe que as coisas acontecem. Há um tempo atrás, eu fui fazer eu fui entregar um presente para Oxum, na Cachoeira. E uma cliente minha, né? Uma cliente filha de santo, vamos colocar assim, né? Porque ela tem que se cuidar, ela quer se cuidar, mas estava com alguns probleminhas, coisa e tal. E ela não é iniciada, né? Não se iniciou, né? Mas vai se cuidar, né? Tá se cuidando, vamos colocar assim. E em breve, com certeza, já vai estar sendo minha filha de santo, mas por enquanto é cliente. E a gente foi fazer uma obrigação, fui fazer uma entrega de um presente para Oxum na Cachoeira. E tinha que ser à noite, né? E chegando lá, né? Tava ela, eu e mais uma pessoa comigo. Não, tava ela, eu, minha Ked, né? Tava nós três. E eu peguei meu adjá, né? E comecei a cantar para Oxum, invocando Oxum, fiz o Oriki, fiz uma Adura Oxum, né? Cara, ela sentiu um arrepio, mas foi os três assim, ao mesmo tempo. A gente sentiu um arrepio, uma sensação tão boa. Vocês não têm noção do que eu tô falando, não. Quer dizer, modesta minha parte, né? Claro que você já deve ter sentido isso, né? Não todo mundo, mas uma boa parte de pessoas. Quem cultura já sabe disso. Mas eu senti uma sensação tão boa, mas uma luz divina assim tão forte, mas tão gostosa, tão encantadora, que ela falou assim pra mim assim, Babá, Oxum tá aqui. Eu falei, filha, tá assim. Tá assim. Gente, assim, surreal. Eu me emociono. É só até agora vocês, licença vocês por eu estar me emocionando, mas é assim, uma coisinha irradiante. Ela falou, babá, Oxum tá aqui. Eu falei, tá, filha. E eu cantando
né? Quando eu vou fazer uma entrega, eu vou fazer algo, né? Quem me conhece sabe, eu entrego, falo muitas palavras boas, né? Um exemplo, né? Como eu faço. Que a meu Oxum me dê para fulana de tal prosperidade, caminhos abertos, paz, saúde, vitalidade. Tire essas dores do ventre, do útero dela, minha mãe. Que a senhora traga a riqueza, o amor, a abundância para a vida dela, que a senhora traga paz, a tranquilidade. Que a senhora leve nas suas águas correntes todo o mal, toda inveja, todo olho grande, toda negatividade que esteja no caminho dela. E fui invocando mesmo, pedindo, porque eu peço muito, né? Muita fé ali, com muita devoção. E ela assim, radiante, e eu com aquela sensação ali, porque era algo sobrenatural que estava ali. Era uma coisa muito boa, mas uma paz, assim, uma sensação de tranquilidade, sabe? Que a gente acabou de entregar, fizemos ali a entrega, ela pediu tudo que tinha que, né, tudo que tinha que pedir, batemos ali o paó, né, eu gosto de bater paó, eu sou do tempo do paó, né, e fomos embora, eu peguei meu carro, fui embora com ela, a gente com aquela sensação, chegamos em casa com aquela sensação, dormi com aquela sensação no dia seguinte que passou. Para vocês terem noção. Então, assim... babá, então o senhor é o melhor. Não, não sou o melhor não, gente. Quem dera. E nem quero ser o melhor. Quem sou eu para ser o melhor? Mas eu garanto para vocês que aquilo que eu faço com muito amor. Com muita devoção. Com muita entrega, com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito zelo. Com muita... Não gosto de lhe falar, muita ética, muito respeito, pensando no consulente, pensando no filho de santo, pensando na divindade, pensando no objetivo. Então eu faço essa entrega, eu entrego realmente tudo de mim, numa obrigação, num ebó, numa oferenda, numa montagem de Exu, né, num bori, no que seja. Eu entrego de verdade. Corpo limpo, sabe? Enquanto eu estiver fazendo algo, né, numa obrigação, ou um que quer que seja. Meus banhos de ervas, sabe? Tomo ebó também, né? Porque a gente tira da pessoa e vem pra gente, a gente também tem que se limpar, né? Então, assim, eu tenho essa entrega. Então, gente, qual é a lição desse vídeo hoje? Tome cuidado, sabe? Tome cuidado aonde vocês vão jogar, com quem vocês vão se consultar. Pesquise, procure, se informe, né? Procure saber qual a qualidade do orixá de vocês, sabe? Qual o caminho do orixá, qual o Odu que vai ser montado aquele orixá. Vê se o Pai de Santo faz assim, tá? Tome cuidado com esses babacaôs que tem por aí, essas invenções, essas loucuras que a gente vê por aí. Aqueles caras que falam que vão tirar a água do deserto, né? Que vão fazer chover no sertão. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com isso. Sabe? Tome cuidado. Procure pessoas realmente capacitadas, que entregam realmente, que têm conhecimento, que têm sabedoria, que são pessoas que estudam, que se dedicam ao orixá. Quando vocês forem fazer uma consulta oracular, vê como é que o Pai de Santo joga, vê se é um cara maluco que fica jogando o tempo todo os búzios sem parar, parecendo uma máquina. Isso não é assim. Não se joga assim. Toda vez que se joga, que tem uma caída, que tem uma queda dos cauris, há um Odu ali se apresentando no jogo. O Cheturá fala, buzina no ouvido.
Não adianta. Entendeu? Não se faz em 1 e 7 dias. Não se monta Exu-bar com uma tabatinga e um frango branco. Não, não é assim. Não é assim. Todo mundo tem que ter Exu-bar assentado, tem que ter um Imbauri assentado, tem que tomar bori, tem que tomar ebó, tem que agradar o seu Odu. Então a lição desse vídeo hoje é essa. É que vocês abrem os olhos de vocês. Abram os olhos, sabe? Para com fanatismo. Para de achar aquela situação assim, porque eu gosto daquele paulistano, daquele sacerdote, ele é simpático, ele é brincalhão, ele brinca, ele é um cara animado, mas é um cara que é incompetente. É um cara que não tem conhecimento. É um cara que se mexer na tua cabeça, ele vai fazer cagada. Ele é uma ótima pessoa pra você ser amigo dele, ou amiga dela. Mas como sacerdote, como zelador, como líder espiritual, ele não serve. Vamos saber diferenciar isso. Vamos saber diferenciar a pessoa simpática para a pessoa competente. Né? Vamos diferenciar o barracão, o ilê, a ebé, do clube, da academia, do salão de festa, da casa de pagode, da boate. Vamos saber diferenciar. Não pode misturar as coisas. Eu não posso fazer uma festa dentro do barracão e botar um funk, nada contra o funk, até porque eu gosto, ou então um pagode às alturas, e botar, senta. Não é lugar disso, gente. Desculpa, não é lugar disso. Não é. E não sei o que quebra tudo, e não sei o que, e tiro porrada. Não é isso. Não é isso. E cachaçal, e 100 caixas de cerveja, acabou, vamos fazer um chapeuzinho, e compra mais 50 caixas, e nego vomitando, e briga, sou fofoqueira, tô safado, sou piranha, não sei o que, e toma daqui, toma dali, ai meu Deus, chama a polícia. Não é lugar disso. Você está trazendo para você, para aquele local, os ajoguns, os espíritos obsessores, os camburucus, a negatividade. Você está trazendo o Arum, que é a doença. Você está trazendo o Iku, que é a morte. E é por isso que nesses lugares acontece isso. Por isso que no barracão a gente tem que estar sempre fazendo defumadores, lavando o chão do barracão com certo tipo de ervas. Alguns Exus sempre tem que estar comendo. Alguns Exus sempre acesos. Babaio com solto à noite. Alguns presentes para Odu na porta, no meio do barracão, nos fundos do barracão. É para isso que a gente tem isso. Entende? Para não deixar essas coisas acontecerem. Para não permitir que isso aconteça. Mas para isso acontecer, eu não posso deixar que condutas de pessoas façam isso acontecer. Ou seja, eu não posso permitir uma festa num barracão onde a pessoa liga o som falando bota e não sei o que tiro, porrada e bomba e vamos quebrar tudo. Eu não posso fazer isso. Isso é loucura. Isso é salão de festa. Aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sacerdote, não tem nada a ver com o orixá. Aí cada um vai pra lá e faz o que achar melhor. Ao meu ver, eu não gosto, porque eu não gosto de misturar certas coisas. Como eu falei anteriormente, a pessoa tem que ter uma conduta, a pessoa tem que ter um caráter, a pessoa tem que ter uma postura ilibada, tem que ter ética. Então eu não posso pegar e tá enchendo a cara de cachaça num salão de festa desse e no dia seguinte eu com Iaô para recolher. No dia seguinte eu tenho um ebó para fazer. No dia seguinte eu tenho um Exu para montar.
No dia seguinte eu tenho que cortar para Ogum. Isso não existe. Isso é loucura. Então, gente, abram os olhos. Tomem cuidado. Tá bom? Esse vídeo ficou um pouco extenso, porque é um assunto no qual, na verdade, são vários assuntos dentro de um vídeo, né? Então não tem como a gente falar rapidamente, né? Mas enfim, hoje ficou aqui esse vídeo, essas experiências, essa lição, essa aula gratuita, né? Só peço que vocês deixem o joinha, né? Curtam o nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, tá certo? Você que quer uma consulta comigo, o nosso oráculo, venha fazer essa consulta. O meu WhatsApp é o 21 997 40 4088. É isso mesmo, 21 997 40 4088. Venha jogar com a gente, venha se consultar, venha saber do seu destino, venha saber como anda a sua espiritualidade, o que você precisa para fazer para você melhorar, não só de vida, mas como ser humano, tá? E eu vou ter o imenso prazer em lhe atender, em lhe responder, em lhe consultar, tá bom? Desde já, meu Mucuyu, meu Motumbá e meu Colofé. Aqui quem vos fala é Babalorixá, Faraó de Ogujá. Axéu!